caridade, paciência, disciplina, fé. Notamos a impaciência, a pressa, aos meus irmãos em trabalho. Confiem, tenham fé. O futuro se constrói agora dentro das fórmulas trazidas por Jesus, do qual precisamos apenas vivê-las em nós. Confiar na ação dos espíritos amigos que estão no meio de vós, fazendo uma checagem de todo o tratamento oferecido, para que todos consigam manter-se com saúde, sem muito esforço, apenas observando o que até então faziam e diante das fórmulas trazidas dos laboratórios espirituais, as fórmulas, os compostos, para que todos tenham saúde. O tic-tac do relógio conta sempre o tempo que passa. E o tempo que passa faz-nos presenciar o futuro agora. Gostaríamos imensamente de poder dar mais atenção a cada um, trocar alguns segundos de palavras mediante a necessidade que cada um tem de ouvir que cada um precisa fazer diante da ação dos espíritos que atuam conosco em cada um de vocês. Acreditem, somos muitos que acompanham, principalmente nas madrugadas, os resultados dos nossos próprios trabalhos dentro das casas espíritas, junto aos próprios espíritas e espiritualistas, diante de todos os cristãos que adentram as casas espirituais em busca de soluções aos problemas físicos e não físicos, mediante o esforço dessas equipes altamente qualificadas
em ajudar o ser humano nos piores distúrbios que ele possa se encontrar, pois são os mesmos que, confiados por Maria, mergulham aos vales sombrios para esses mesmos seres humanos resgatá-los. E não é apenas uma operação de resgate, mas sim de auxílio para que esses mesmos possam se enxergar como seres humanos, devido ao grau de deformação que provocam em suas formas espirituais, que vêm e estão conosco nos atendimentos aos irmãos aqui encarnados, onde as fichas de avaliação observa-se seriamente a falta do conhecimento espiritual diante das ações de ensino trazido a fim de evitar que os irmãos adoeçam e sofram e façam suas famílias sofrerem por causa dessas doenças materializadas que poderiam e podem ser evitadas diante de uma ação de fé dos que confiam, dos que creem, nesses amigos vossos que criteriosamente preparam os fluidos que são colocados nas águas e que os ensinam o valor terapêutico de cada um dos elementos a vós indicados no campo material utilizados pela medicina existente. As medicinas ao qual os seres humanos estão habituados. Poderíamos aqui enumerar várias fórmulas do campo homeopático em nossas atuações anteriores. Poderíamos auxiliá-los no campo alopático, conforme estudo medicinal dos próprios irmãos espíritos que ensinam os cientistas a desenvolverem fórmulas de cura, talvez não tão bem aplicados por custos e ingerência comercial. Utilizamos dos meios mais simples existentes na grande pátria brasileira, ensinando o valor terapêutico, fitoterápico das nossas plantas, que são a origem de todos os medicamentos existentes no campo alopático, nuclear, homeopático. Todos os fundamentos buscados nas plantas, nas raízes, nos minerais. O que mais gostaríamos é de não vê-los doentes,
depressivos, apenas para poder vê-los felizes com saúde e podermos um dia apenas orientá-los sobre a passagem do ser humano na Terra, encarnado, sobre a vida espiritual seguinte, a do plano espiritual, para que tenham uma vida na Terra mais saudável, mas compreendendo que o segmento requer uma transição físico-espiritual, sem causar danos às famílias, sofrimento, choros, depressão pela partida de amigos, entes queridos, obtendo o verdadeiro conhecimento espiritual. São tão sagradas as lições que elas por si só curam todos os males, curam a depressão, o medo, as síndromes atuais existentes, as doenças tidas como pré-existentes, curam as doenças tidas como incuráveis. Os nossos amigos, esses mesmos socorristas, que se desdobram noite e dia, dia e noite, sem parar, socorrendo encarnados e desencarnados, os acompanham e observam as reações de cada um quanto à postura de caridade que se colocam. Caridade não é crítica, caridade não é desdém, não é desrespeito ao problema do seu irmão. Caridade é amor, a enésima potência. Caridade é você se doar, é você ajudar o seu semelhante, sorrindo e agradecendo a oportunidade de poder ser um Jesus naquele momento, em ajudar o seu irmão. Não apenas pensar em ti, não apenas pensar no seu tratamento, mas quantos viram as costas que por falta de recursos financeiros, às vezes por orgulho, também nada pedem e acabam saindo sem o auxílio complementar do esforço que os espíritos fazem para que todos consigam se curar. O gesto da solidariedade auxilia mais do que um medicamento. O sorriso, ao estender a mão para auxiliar seu irmão que está enfermo, auxiliando no tratamento, explicando-lhe os fundamentos espirituais, do qual faz parte desde a água fluidificada, e que às vezes as pessoas próprias, por falta de conhecimento, nem sabem o que é, e nem sabem da origem dessas fórmulas espirituais trazidas ao tratamento aos irmãos, para que possam curar-se
da pressa, das buscas pelo nada, quando tudo é a paz, quando tudo é a saúde, quando tudo é o respeito, em aplicar a caridade, como cada um puder, aos seus irmãos. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos e ensinou a todos nós, doar de nós aos nossos irmãos, para nos despojarmos dos males que ainda há em nós. No esforço exemplificado da doação da nossa vida, de tudo aquilo que o ser humano pensa ser importante, o importante é a vida. Não são as coisas que carregamos, que usamos, ou que pensamos ter. Não é num acúmulo de bens que o espírito se evolui. Mas quantos ainda, enraizados pela falta da informação, esperam que poderiam chegar até o último minuto para ter certeza, mas minutos antes desencarnam e sofridos tentam se arrepender, mas não conseguem mais mudar o passado e ficam nas expectativas de um futuro criado pelo passado e que pode apenas ser mudado com as ações feitas no minuto seguinte ao que a caridade divina lhes é dirigida e feita. Não façais como as multidões que desencarnam e arrependem-se por saberem e não terem feito, de usarem mal a informação e negligenciarem em suas próprias vidas, com medo, com apego que nada leva. Aos que aprenderam com o Sermão do Monte do Cristo, seja um Jesus para alguém, seja um irmão para quem nunca teve um irmão, seja um amigo para quem não tem amigos. Seja caridoso para quem precisa da caridade. Não pense apenas em você, pois o que vai fazer você ficar bem é você ajudar o seu irmão, pois a vibração, a energia, a caridade, a fé não é demonstrada em palavras, nem discursos, mas no silêncio das atitudes, que faz com que aquele que precisa encontre um Jesus para lhe estender a mão. E Jesus jamais cobrou alguém por algo que fez,
para levantar-se, levantar esses irmãos. Tão bom seria se tivéssemos alguns segundos para poder conversar alguns segundos com cada um, mas que esses segundos fossem os mais importantes, tão importantes quanto é para nós auxiliá-los, nos doarmos, sermos um Cristo, sermos um Jesus na vida de alguém. Caridade não é crítica à situação do enfermo. Caridade não é criticar os que erraram. Caridade não é expandir o mal, não é propagar o mal, mas sim estancá-lo. É fazer com que o mal acabe em você. Caridade é você viver dentro do padrão Jesus de conduta, de caridade, de amor e seguir. Preocupados estamos todos nós em vermos que muitos males já poderiam ter sido curados em irmãos, mas que apenas pegam a receita, dobram e guardam. E isso causa-nos preocupação diante do que vemos ali diante para a humanidade. Fome, pestes, guerras, dor e desespero. E tanto que poderia ter sido evitado se não fossem apenas palavras que ecoaram pelos ouvidos, mas palavras que foram absorvidas e mudaram as atitudes dos irmãos. Muitas mudanças acontecerão nos atendimentos a vocês. Muitas mudanças trazidas por Nossa Senhora para auxiliá-los em vida. Ao recado trazido para os médiuns, que sejam médiuns, que sejam os médiuns do Cristo na terra e tenham fé, pois o que os desprenderá dos males da terra são as suas boas obras, em silêncio, sem críticas aos erros dos irmãos, mas ensinando-os
pois é isso que pede o Cristo. Misericórdia, 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 porque não há mais tempo para continuar a errar. Ajudem seus irmãos, ajuntem-se, fiquem curados. As fórmulas que vocês precisam para a longevidade, a saúde, o equilíbrio. Os nossos irmãos cientistas já prepararam para vocês e são trazidos através desses abnegados trabalhadores, socorristas que não medem esforços para ajudá-los a evoluir. Um dia, vocês serão como eles são. E lembrarão do esforço daqueles que por milênios ajudaram a vocês em seus caminhos de vida. Ave Maria. Não esperem passarem para o lado de cá. Para descobrir que tudo o que falamos é verdade. Viva Jesus!